Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. Hoje a gente fala sobre o financiamento da política no Brasil e quem expõe a dissertação para a gente é o doutor em Direito, Daniel Falcão. Financiamento da política no Brasil. Dissertação de mestrado apresentada no programa de pós-graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito do Estado, sob a orientação do professor Luiz Virgílio Afonso da Silva. E para participar do debate estão aqui o mestre em Direito Bruno Rangel e o especialista em Direito Eleitoral e conselheiro da OAB-DF, Jackson Domênico. Obrigada, Bruno, pela sua presença aqui no programa. De nada, um prazer para mim. Obrigada, Jackson. Obrigado. Bom, e agora vamos entender um pouquinho melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. O financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais é uma polêmica antiga no mundo inteiro. A pesquisa faz uma análise teórica explorando os tipos de sistema, o quadro político-eleitoral brasileiro e a legislação nacional. Traz também uma análise empírica das contas de campanha dos principais candidatos à presidência da República em 2002 e 2006. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, Daniel, um assunto super atual, Com certeza. Queria saber de onde que surgiu a necessidade de fazer uma dissertação sobre o tema. Esse tema é um tema que me atraiu desde quando entrei na faculdade de Direito. E eu fiz uma pesquisa de iniciação científica na época sobre isso e depois, quando eu fui para o mestrado, eu também fiz uma pesquisa no campo do financiamento de campanha, no financiamento dos partidos políticos. E no mestrado, que eu terminei em 2010, percebi que no Brasil esse tema estava começando a ser muito debatido. Ele era muito debatido já nos Estados Unidos desde a década de 70 do século passado, na Europa também, mas no Brasil esse tema chegou um pouco tarde, no começo da década de 90, já no governo Collor, e aí foi ganhando importância até os anos 2000, onde aí começou a ter uma produção acadêmica bastante razoável no direito e na ciência política. Eu aproveitei e estudei esse tema também. E para quem está em casa entender, como é que funciona hoje o financiamento da política no Brasil? Hoje ele mudou bastante, porque ano passado, 2015, tanto o Congresso quanto o STF tomaram decisões que mudou bastante o sistema. Na época que eu fiz a dissertação, o sistema era diferente, ou seja, um financiamento misto com predominância do direito privado. As empresas, as pessoas jurídicas poderiam doar dinheiro para as campanhas para os partidos políticos. Desde setembro de 2015, isso foi proibido. O Congresso já tinha vetado e depois o STF confirmou a inconstitucionalidade da possibilidade de empresas doarem dinheiro para campanhas e partidos. O fato é que pessoas físicas no Brasil doam pouquíssimo dinheiro. Minha dissertação mostra isso nas eleições presidenciais de 2002 e 2006. A quantia doada por pessoas físicas era mínima, irrisória. Então, as campanhas eram altamente dependentes de dinheiro privado e agora os partidos e as campanhas vão ter que se acostumar com muito menos dinheiro do que tinham antigamente. Isso é uma possibilidade de diminuir a corrupção ou não? Os que defendem o sistema público dizem que sim, os que defendem o financiamento privado dizem que não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? O fato do sistema ser totalmente público, predominantemente público, misto ou predominantemente privado, na minha opinião, não faz tanta diferença. O que importa é que o país adote um sistema muito forte de fiscalização e controle das doações e também dos gastos eleitorais. Se a fiscalização for frágil, o controle for frágil, o sistema que vier vai haver corrupção da mesma forma como tinha antigamente. O Brasil tinha um sistema de financiamento público até 1993, havia corrupção. De 93 a 2015, um sistema misto com predominância do direito privado, havia corrupção. Então eu não vejo Ela está presente mesmo. Exatamente. Assim. Tá certo. Bom, Daniel, você também usou uma bibliografia vasta, indicou alguns livros para a gente separou alguns. Confira agora quais são. Sistemas eleitorais. Tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro, de Luiz Virgílio Afonso da Silva, editora Malheiros. Executivo e Legislativo na Ordem Constitucional, de Argelina Figueiredo e Fernando Limonge, editora FGV. Dinheiro e Contienda Político-Eleitoral. Obra conjunta de 4 autores, editora Instituto Federal Eleitoral.
Daniel, foi fácil achar a bibliografia do tema? Não, não foi fácil, tanto é que vocês podem perceber, o livro que trata de financiamento é um livro estrangeiro, é um livro mexicano, e os outros 2 livros brasileiros são livros de sistema eleitoral, de sistema político, não de financiamento de campanha, financiamento de partidos. Hoje, nós temos já uma bibliografia maior, mas na época que eu fiz a dissertação, a bibliografia era bastante reduzida, eu fiz a dissertação em São Paulo, eu tive que até vir a Brasília para pesquisar na Biblioteca do Senado, porque realmente foi muito difícil eu achar bibliografia para fazer esse trabalho. Fora comprar livros nos Estados Unidos e na Europa também. E você tem a intenção de publicar também a dissertação? Sim, acho que em 2016 eu consigo publicar, estou atrás disso. Para ficar mais uma bibliografia aí no tema. Com certeza. Tá certo. Bom, Daniel, agora que a gente já entendeu um pouco melhor sobre o financiamento, fica à vontade para apresentar o resto da sua dissertação para a gente. Obrigado. Então, o que eu abordei lá no meu trabalho defendido na dissertação de mestrado foi o seguinte, eu dividi em vários capítulos. O primeiro capítulo foi fazer uma radiografia do quadro político eleitoral brasileiro, ou seja, abordando não só o financiamento de campanha, mas mostrando tudo, o sistema eleitoral brasileiro, como ele funciona, quais são os problemas do sistema eleitoral brasileiro, do jeito que ele foi desenhado lá em 1932, no Código Eleitoral de Assis Brasil. Depois, estudei o sistema partidário, o fato do Brasil ter muito partido, se isso atrapalha ou não, quais são os problemas ou não problemas disso. Estudei a questão da fidelidade partidária, que na época era um assunto ainda muito em voga, diante de uma adesão da STF de 2007. Estudei também o sistema de propaganda eleitoral, para saber como a propaganda funciona e se realmente havia tanta necessidade de dinheiro na propaganda partidária, propaganda eleitoral brasileira. Depois também estudei as 3 principais propostas de reforma do sistema eleitoral brasileiro, as propostas de reforma política no Brasil, todas elas abordando, entre outros assuntos, também o financiamento de campanha. Primeiro analisei uma proposta da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados, criada em 2003, apresentou um projeto em 2006, esse projeto foi rejeitado. Em 2005, o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez uma proposta de mudar o financiamento de campanha, incluindo possibilidades de isenções tributárias para quem doasse campanha, copiando um pouco um sistema alemão. Isso não foi para frente. E várias propostas, que eram um conjunto de propostas feitas pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, ou seja, do Poder Executivo, apresentados também no Congresso. No final, essas ideias da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça foi o que acabou vindo para a aprovação de uma reforma política, mini-reforma política, em 2015. Algumas das ideias, principalmente o financiamento de campanha, vieram em 2015 dessa proposta da Secretaria de Assuntos Legislativos. Foi lá a origem disso. Depois de fazer toda essa radiografia do sistema eleitoral brasileiro, de todos os aspectos possíveis dele, e o estudo das 3 principais propostas no Congresso, partir para o estudo do sistema de financiamento de campanha da Lei 9.504, lá de 97, que, como eu falei, foi alterada agora recentemente em 2015, e também estudei a Lei de Partidos Políticos, Lei 9.096/95, ou seja, o financiamento dos partidos, como funciona o horário eleitoral e partidário gratuito, porque pouca gente sabe, ele é gratuito para os partidos e para os candidatos, mas não para a sociedade. Existe um mecanismo de os partidos não pagarem, os candidatos não pagam, mas a sociedade paga por meio de isenções tributárias para as emissoras de TV e de rádio. Ou seja, a sociedade paga por isso. E depois também estudei lei de inelegibilidades, artigos do Código Eleitoral que tratam do assunto, que são poucos, mas mais especificamente na parte do direito penal eleitoral, para depois ir para a parte empírica do meu trabalho, que foi analisar as contas de campanha de 2002 e 2006 nas eleições presidenciais. Nós tivemos vários candidatos, mas eu metodologicamente escolhi os 4 primeiros de 2002, os 4 primeiros de 2006, para fazer uma comparação das eleições e comparações dentro da própria eleição. Então, por exemplo, muita gente falava que o candidato ganhava mais dinheiro, conseguia ter mais dinheiro durante a campanha se ele começasse a crescer nas pesquisas. Na minha avaliação, eu não consegui descobrir isso. O que eu descobri foi o ritmo de doação e de gasto de campanha segue a proximidade da eleição. Então, na época, a campanha começava em julho, terminava no começo de outubro, depois tinha o segundo turno, e o ritmo de doação para todos os candidatos, os 4 de 2012 e os 4 de 2006, aumentou em setembro. Por quê? Porque a campanha estava acabando. Ao mesmo tempo,
Outra questão que eu quis ver, fazendo essa comparação 2002 2006, foi do aumento de gastos. Por que isso? Porque em 2006 houve uma alteração na legislação eleitoral, pela Lei 11.300 de 2006, na tentativa do Congresso de diminuir os gastos de campanha. Então foram proibidos brindes eleitorais, como camisetas, regras, foi proibido showmícios, né, como era chamado, com grandes artistas, na tentativa de que as campanhas ficassem mais baratas. E o que aconteceu, que eu consegui demonstrar lá, que comparando 2002 e 2006, as campanhas aumentaram muito os gastos, mesmo com esses cortes. Ou seja, não necessariamente mexer na legislação, né, faz com que gaste mais ou menos. Perfeito. Bom, Daniel, agora que a gente já entendeu, então, o seu trabalho, eu te peço um minutinho. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem debate aqui no Academia. Não saia daí. Estamos de volta para debater o financiamento da política no nosso país. E o estudo é do doutor em Direito Daniel Falcão, que agora vai ser indagado pelos nossos debatedores Bruno Rangel e Jackson Domênico. Bruno, podemos começar contigo? Claro. Bom, eu agradeço muito o convite, né, da participação no programa e registro que o trabalho do professor Daniel é de grande relevância para o aperfeiçoamento das instituições brasileiras eleitorais e eu já parto para a seguinte indagação, né? No ano passado, 2015, o Supremo proibiu doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. E antes disso, lá na época das eleições do Collor, até 1993, o trabalho do professor Daniel demonstra que as doações de pessoas jurídicas eram proibidas. Então, eu pergunto ao professor Daniel, quais seriam as condições necessárias para que essa atual proibição gere algo de diferente do que já se prestou? Obrigado pela pergunta. Então, eu demonstrei isso, né, que até 93 o sistema era financiamento público exclusivo, mudamos para um sistema misto, que acabou sendo de predominância de dinheiro privado, e agora vamos para um sistema misto com predominância de dinheiro público, né? Já que as pessoas físicas não têm o costume de doar recursos para campanhas nem para partidos aqui no Brasil, pelo menos. O STF tomou essa decisão e, como mostra o meu trabalho, é questão de escolha, é uma questão mais filosófica e moral do que jurídica do sistema. E o STF entendeu que era inconstitucional, do jeito que foi desenhado na Lei 9.504 de 97, o sistema de financiamento privado de pessoas jurídicas. Estamos numa nova realidade e ainda não sabemos como vão funcionar. Temos palpites, né? E eu tenho meu palpite, alguns outros cientistas políticos, juristas têm outros. O que eu mostrei no meu trabalho é que, independentemente da escolha que fosse feita, e agora o Brasil escolheu por mudar, nós precisamos ver outras questões juntos, senão, na minha opinião, não vai funcionar do mesmo jeito no combate à corrupção, né? Por questões filosóficas e morais, ou seja, pessoas jurídicas não poderem doar, isso é outra coisa. Mas na corrupção, na minha opinião, pode ser que não funcione. Por quê? O sistema eleitoral brasileiro faz com que as campanhas sejam caras, né? Então, tentou-se no Congresso agora, em 2015, diminuir essa dependência do dinheiro, diminuindo o tempo de campanha. Mas, ao mesmo tempo, quando você diminui o tempo de campanha eleitoral, quem não é conhecido precisa de mais dinheiro, porque ele precisa fazer mais propaganda para ser conhecido. O sistema eleitoral tem áreas territoriais, que são chamadas de circunscrições eleitorais, muito grandes. Então, há uma necessidade de gasto com transporte, há necessidade de gasto maior com pessoas que te ajudam na campanha, como cabos eleitorais. Na minha opinião, o sistema brasileiro é caro por si só. E não adianta diminuir o número, a quantidade de recursos para acontecer a diminuição da corrupção. O sistema brasileiro é muito dependente da propaganda na TV e no rádio, né? No meu trabalho, eu mostro que nas campanhas presidenciais, pelo menos 2002 e 2006, propaganda, gastos com propaganda, em geral, escrita, em jornal ou na TV e no rádio, eram mais ou menos 70% a 80% no gasto de campanha. Então, a diminuição do dinheiro, na minha opinião, não alterou o quadro. Você diminuiu o tempo de campanha na televisão, mas não alterou o quadro. A campanha brasileira é totalmente feita em televisão. Totalmente não, mas boa parte feita em TV. E custa caro ter câmeras, ter diretor, ter especialistas em pesquisa, apresentadores. Isso custa muito caro e vai continuar sendo muito caro, mesmo com menos dinheiro. Então, optamos por um novo modelo, mas temos que mexer na propaganda, no sistema eleitoral e em outras coisas para que fique o sistema mais azeitado e aí sim possamos ter um sistema mais fácil de controlar a corrupção, caso isso venha a ocorrer. Como o doutor Bruno
colocou com tamanha precisão, o tema debatido é do mais excelente nível e o que todos nós, cidadãos, esperamos é que tenhamos um sistema eleitoral, uma reforma política apropriada às exigências do país. O estudo do Dr. Daniel Falcão traz revelações que nos embasa a tomar melhores decisões. E eu gostaria de perguntar ao Dr. Daniel, na visão dele, o que traz mais transparência para as campanhas eleitorais? O que traz mais transparência é o controle da população. O TSE tem uma estrutura grande e tal, mas não é suficiente. Nós temos, agora em 2016, nós vamos ter quase 6 mil eleições ocorrendo no Brasil. A gente não se dá conta disso. Eleições municipais são várias eleições diferentes ocorrendo no Brasil inteiro. Então, é uma estrutura dos TREs, depois do TSE, é necessária uma estrutura absurdamente gigante para que fosse feito um controle par e passo dos gastos e da arrecadação de dinheiro nas campanhas. Isso é praticamente impossível. Então, o que eu acho que nós poderíamos tentar fazer no Brasil, isso nunca foi tentado, era que fosse mais transparente ainda as contas durante as campanhas, mas que também a população pudesse controlar de alguma forma. Porque o Ministério Público Eleitoral faz o seu trabalho, os tribunais eleitorais fazem o seu trabalho, mas isso claramente não é suficiente diante do gigantismo que são as eleições brasileiras. Tanto as municipais como as eleições gerais, ou seja, estaduais, distrital e nacional. É um trabalho hercúleo fazer isso, o TSE consegue fazer um trabalho excelente, mas sempre acontece casos de corrupção no financiamento, porque é absolutamente impossível isso, fiscalizar tudo. Então, já temos ONGs especializadas no financiamento de campanha, fazer esse controle, mas acho que o controle da população, o controle do eleitor, já que ele está lá exercendo seu ato de cidadania, seria ainda mais importante. Então, acho que nós podemos pensar nisso, fazer uma espécie de controle de que os gastos e a arrecadação fosse praticamente 24 horas e isso fosse colocar na internet, na maioria dos lugares, né? Não é em todo lugar do Brasil que isso seria fácil, mas ao mesmo tempo que a população pudesse controlar e ver como isso é gasto e ver como isso é arrecadado, no sentido de, se houver irregularidades, vamos combatê-las e vamos punir o candidato e partidos que estão cometendo a irregularidade. Bruno, mais alguma questão? Sim. Professor Daniel, o teu trabalho demonstra que as campanhas eleitorais são caras não exclusivamente porque os candidatos gastam muito, mas porque o sistema eleitoral impõe uma série de gastos em relação à propaganda e tal. E que a proibição de doação de pessoas jurídicas não necessariamente fez com que as campanhas eleitorais diminuíssem o seu custo, fazendo com que o dinheiro público passasse a ser mais utilizado nessas campanhas eleitorais. Temos aí o aumento do fundo partidário. Existem algumas propostas que pretendem não a proibição da doação de pessoa jurídica, mas a proibição da pessoa jurídica que doou para a campanha de participar de contratos públicos. Eu queria saber o que você acha dessas propostas. Parece interessante, mas aqui no Brasil a realidade é as pessoas jurídicas que doam recursos para a campanha são pessoas jurídicas que têm algum tipo de interesse em participar da administração pública de alguma forma, lícita ou ilícita, mas de forma lícita, participar de licitações, de concorrência, enfim. Pragmaticamente, se nós proibíssemos que pessoas jurídicas que participam de alguma forma por meio de contratos administrativos, convênios que sejam, da administração pública não pudessem doar, a gente estaria no modelo de hoje. Praticamente nenhuma pessoa jurídica doaria dinheiro. Então, parece o ideal, filosoficamente, moralmente, parece o ideal. Mas, pragmaticamente, na verdade, não ia mudar nada no sistema que foi adotado agora em 2015. Na sua explanação, um ponto que me pareceu bastante evidente foi a preocupação com a fiscalização de como acontecem as coisas. E, então, a minha pergunta é no sentido, uma vez que não tem mais o financiamento das pessoas jurídicas, as pessoas físicas vão precisar ter mais estímulos para contribuírem. Os candidatos precisarão envolver mais as pessoas, mais os cidadãos na contribuição. Na sua opinião, o cidadão vai se tornar um fiscalizador maior, ele fazendo as suas contribuições? Acredito que sim. Acho que as pessoas agora vendo que vai ter um enorme uso de dinheiro público nas campanhas, por obrigação da adesão do STF e também da mudança no Congresso, a tendência é que fiscalizem mais. Isso notoriamente vem evoluindo. Antigamente ninguém dava bola para um assunto como esse e hoje todo mundo está de olho. Como eu falei, existem ONGs especializadas nas contas eleitorais. Agora, eu não vejo que a pessoa física venha doar mais dinheiro para as campanhas no Brasil, porque infelizmente o Brasil é um dos países com o menor número de filiados aos partidos no mundo.
No Brasil, por algumas outras questões, as pessoas não se interessam por política nesse ponto de se filiar, de participar de convenções, reuniões. Então, não vejo que vai haver mais um grande aumento de doações de pessoas físicas no número mesmo. Vai ter mais gente doando, mas, ao mesmo tempo, não uma quantia relevante. Mas a fiscalização, eu acredito que cada vez se aprimore mais, acredito que a sociedade está cada vez mais de olho nisso. Temos tempo para mais uma perguntinha, então, Jackson? Obrigado. A nossa visualização, a nossa contextualização internacional e como que foi possível ver, o professor Daniel Falcão, ele fez uma pesquisa muito globalizada. Então, fugindo um pouco do contexto, fiscalização, etc., mas nós identificamos há poucos anos o fenômeno Obama, mídias sociais e a arrecadação obtida na campanha dele. Ele arrecadou das pessoas físicas, no conjunto, mais dinheiro do que ele precisava para a campanha. E as dimensões continentais dos Estados Unidos, elas se aproximam das nossas. Então, deve ter um sistema, deve ter uma forma que as pessoas se sintam mais envolvidas, que o cidadão se sinta mais comprometido nesse sistema. Então, me parece que até agora os candidatos, eles irão precisar se envolver com o cidadão. E o cidadão vai contribuir se ele se sentir envolvido. Então, o sistema atual, a conjuntura atual política, me parece um tanto falida. Verdade. Porque nós não nos sentimos envolvidos. Então, me parece que os candidatos vão ter que adotar um novo sistema para que nos convençam. Até porque essa geração nova que vem aí é a geração da tecnologia, né? Geração da tecnologia. Então, nós temos instrumentos. E como o professor colocou com tamanha precisão, os gastos se envolvem muito com a mídia, seja a televisão, seja a rádio, seja outras formas de fazer a comunicação. Agora, nos parece que hoje a internet, ela consegue democratizar um pouco mais e permitir que o cidadão interaja de uma forma mais efetiva. Você avalia isso como uma forma positiva, negativa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, sempre positivo que possamos criar outros mecanismos para que as pessoas participem das eleições. Sempre positivo. E na eleição de 2010 já começou a ser possível a doação por meio de internet, só que ela não funcionou no Brasil. O que os especialistas mostram é que a burocratização da doação por internet é muito grande, então as pessoas acabaram não se interessando pela doação. Eu acredito que vai haver uma maior participação das pessoas físicas nas campanhas por meio da doação de recursos, sim. O problema é que no Brasil não há uma participação tão intensa como nos Estados Unidos nas eleições. O fenômeno Obama foi bastante estudado lá. E tem um outro fator. Nos Estados Unidos, o sistema de financiamento, de arrecadação de recursos é muito diferente do brasileiro. Lá é proibido os partidos candidatos receberem dinheiro de pessoas jurídicas, decisão da Suprema Corte. Só que, ao mesmo tempo, eles podem criar comitês de ação políticas, os famosos PACs em inglês, na sigla, que são comitês totalmente fora do partido, não tem uma relação nenhuma com o candidato, a não ser de pensamento ideológico parecido. Eles criam esses comitês, fazem as campanhas, eles pagam o espaço na TV, eles criam as campanhas do jeito que eles quiserem, e o candidato, mesmo defendendo o candidato A ou B, o candidato A ou B não tem nenhum tipo de controle e supervisão disso. Olha que curioso. E aí as pessoas jurídicas podem doar dinheiro para esses comitês. Então, o sistema americano é tão diferente que é difícil até comparar com o brasileiro. Mas na questão da internet, acho que o TSE tem que tentar fazer uma evolução das resoluções que permitem a doação da internet, porque isso foi claramente burocratizado e houve poucas doações e acabou ficando sem relevância nenhuma para a arrecadação aqui no Brasil, pelo menos. Tá certo. Daniel, nosso programa chega ao fim. Eu agradeço a sua participação Muito e as suas explicações. Foi muito rico o nosso debate. Obrigado mesmo. Agradeço também aos nossos debatedores. Obrigada, Bruno. Obrigado. Obrigada, Jackson. Obrigado. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.